Graça e paz, vamos continuar estudando a palavra de Deus, observando como Deus escolhe homens e mulheres para que se tornem profetas, para que possam trazer a palavra de Deus, a palavra dos céus. Então Deus escolhe aquele que vai receber o batismo com o Espírito Santo, a mensagem do céu, a mensagem do reino de Deus, que é o reino espiritual, é o reino do Espírito. Para entrar no reino de Deus, você tem que entrar no reino do Espírito, porque Deus é Espírito. E aqueles que o adoram em espírito e em verdade são aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que Deus escolhe, aqueles que agradam a Deus, que são então batizados com o Espírito Santo, para que cumpram este propósito de fé, de agradar a Deus, de entender a Deus com integridade, com correção, entendendo a palavra de Deus, ser responsável pelo que já entendeu e praticar, viver de acordo com o que conhece, sendo então cobrado, achando ali o que? O reino de Deus e a sua justiça, vivendo de acordo com esse conhecimento da justiça, do correto, da vontade de Deus. E esse propósito, então, firmado, tendo este coração segundo o coração de Deus, Deus, então, batiza com o Espírito Santo, dá poder para que o homem possa praticar essa palavra, entender a palavra, obedecer a palavra e pregar para o mundo inteiro, para que ninguém se perca. Então, também tem que ter essa visão do amor de Deus derramado em seu coração, para que ele possa entender esta vontade de Deus de salvar o mundo, de que todos venham ao conhecimento de Cristo, da verdade, todos sejam então também batizados com o Espírito Santo, possam crer, receber o novo coração do Pai, receber o Espírito Santo, novo Espírito, e assim cumprir a vontade de Deus. Isso é salvação. Salvação é nascer de novo, salvação é nova vida. Salvação é deixar de ter uma vida em desobediência a Deus, que vai levar à condenação do inferno, e passar a andar no caminho do Senhor. É achar o caminho estreito, entrar pela porta estreita, entrar no reino de Deus, entrar no reino do Espírito Santo, da vontade de Deus, de praticar a vontade de Deus. Quem diz que ama a Deus, quem diz que vai na igreja, quem senta no banco todo domingo, toda semana, mas não ama o próximo, não conhece a Deus, está se enganando, não realiza a obra de Deus, está mentindo. Muitos chegarão diante de Deus e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas coisas. Mas o Senhor dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta agradar o homem aqui na terra com uma denominação, com uma religião, com uma história de quem foi o fundador. Não importa. Você tem que nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Aprender a amar o próximo, amar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. E a consumação da salvação é o novo nascimento, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É a promessa de Ezequiel, é a promessa de Joel, de que então Deus nos batizará com o Espírito Santo, nos dará um novo Espírito, nos dará um novo coração, e aí sim nós entenderemos a vontade de Deus e vamos andar neste caminho de Cristo, da vontade de Deus, somente pelo poder do Espírito Santo. E Cristo é o que cumpre todas as promessas. A grande promessa, que é batizar com o Espírito Santo. Alguém só vai obedecer a Deus pelo Espírito Santo. Convém que ele venha, porque ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos falei, ele vos guiará em toda a verdade. Então a consumação de tudo foi quando Jesus chegou na glória, diante do Pai, foi coroado, recebeu então a herança e nos entregou, derramou do céu o Espírito Santo, que é o penhor da herança, é a prova de que ele chegou no céu e de que o nosso nome está lá registrado como herdeiros, co-herdeiros
irmãos em Cristo para sermos co-herdeiros com Cristo, como realmente sendo Ele nosso irmão mais velho. Todos nós somos irmãos junto com Cristo, por isso co-herdeiros da riqueza do céu. Mas a prova disso é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos vendo aqui essa chamada de Deus, dos escolhidos, para andarem aqui no meio de uma denominação, de pessoas religiosas, de pessoas que fazem voto, de homens que têm suas ideias, suas filosofias, pensamentos de homens aqui da terra, e tem uma religião humana, e no meio disso Deus está operando, Deus está agindo, o Espírito de Deus está se movendo, escolhendo homens e mulheres para trazerem a verdade. E estão também andando no meio dos castiçais, como anjos no meio da igreja. Quando nós somos escolhidos, nós deixamos de ser religiosos, de andar atrás da denominação, da doutrina de homens, de ventos de doutrina, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, como o vento. Não sabem de onde vem nem para onde vai. Não somos presos a uma doutrina humana, mas nós temos essa liberdade, o dom do Espírito Santo, a sabedoria, o conhecimento, a revelação, a ciência, e vamos andando pelos templos, como Pedro e João estavam lá no templo, como os apóstolos estavam diariamente no templo e de casa em casa, e agindo como profetas ali no meio de um povo que tem uma noção religiosa, alguma coisa a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, mas que não entendem, porque não são batizados com o Espírito Santo, então não entendem corretamente a vontade de Deus. Por isso Deus nos manda, Deus nos chama, os profetas, os escolhidos, os apóstolos, os que são batizados com o Espírito Santo, para que possam estar andando aqui no meio dos castiçais, no meio das igrejas, das denominações, levando então o esclarecimento, levando a verdade. É o que estamos fazendo aqui com o estabelecimento dessa escola de profetas. E temos aqui Ana, junto com Samuel, através da oração de Ana, o nascimento de Samuel, aqui o estabelecimento em seu tempo de uma escola de profetas. Então vamos voltar aqui 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo de número 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então realmente uma escolha Deus concedeu. Então Samuel já nasceu com uma escolha desde o ventre da sua mãe para um ministério específico, para um ministério profético. Sempre será profético, porque vem do céu e fala na terra, transmite a mensagem do céu para a terra. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vi aquele meteoro, uma bola de fogo como um cometa vindo do céu numa leve descendente em minha direção, e veio até se chocar comigo. E quando aquela bola de fogo se chocou com o meu rosto, alguma coisa que vinha subindo do meu interior saiu, comecei a falar em outras línguas, falei, posso dizer, em todas as línguas dos homens, todas as línguas dos anjos, para que trouxesse essa mensagem do céu total para toda a terra, todo conhecimento, toda a palavra para a salvação de todos. Quando vem a glória de Deus, vem na sua totalidade. Então o Espírito Santo veio habitar em mim, começou a guiar meus passos, meus gestos, minha palavra, minha boca, meu pensamento, tudo em mim dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Ele se move realmente. Nós somos tabernáculo para a habitação de Deus. Deus já nos criou com essa possibilidade. Ele já soprou em nós o Espírito em nosso corpo nos fez alma viventes, e temos o nosso Espírito, mas também o Espírito de Deus vem habitar em nós, realmente com toda aquela autonomia do Espírito que Deus soprou. É o Espírito também de Deus. Deus soprou o Espírito e ele batiza com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Então nós temos o quê? Um acréscimo. Realmente não vivemos, não andamos mais sozinhos. Ele habita em nós, ele se move em nós.
ele já se adapta como o primeiro espírito que Deus nos deu, já se adaptou ao corpo e nós começamos a nos mover e falar e ver e ouvir toda a possibilidade da presença do Espírito no corpo. Da mesma forma, quando o Espírito Santo vem, ele começa também a atuar, a agir, a mover, a falar, a pensar, a ver, escutar, tudo na unção do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele vive em nós, ele mora em nós. Nós realmente temos esse potencial de ser uma casa de habitação de Deus. E quando Deus escolhe dessa maneira, como foi na minha vida, na vida de Samuel, de Moisés, de Elias e de todos os escolhidos, então o Espírito Santo nos toma, realmente nos conduz, nos dirige, nos faz pensar, nos dá sabedoria, nos dá revelação. Como Jesus disse, não fiqueis preocupados com o que ireis responder quando forem levados diante de autoridades, tiverem que falar, porque será o Espírito falando através de nós. Nós só abrimos a boca, o Espírito Santo já está falando, já está se movendo, já está dando a resposta, já está trazendo a revelação, já está trazendo a memória do texto, do que Jesus falou, de Deus, o que Deus quer falar ali na hora. Então nós realmente temos essa vida do Espírito em nós. E aqui já está começando também este movimento na vida de Samuel, porque disse Ana, o tenho pedido ao Senhor. Então realmente ela já reconhece que aquele menino terá uma direção de Deus, será um menino escolhido de Deus para o ministério. Deus vai o tomar, Deus vai conduzir, Deus vai falar, Deus vai revelar. A Samuel foi realmente o que aconteceu. Vamos seguir aqui então o versículo 21. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Veja que já há uma diferença entre a religião de Eucana, ele faz sacrifício anual, ele cumpre votos, ele elabora votos do homem, do seu pensamento, da sua filosofia, da sua doutrina de homem, do que ele acha melhor. Então, ele tem uma expressão religiosa, ele vai subir no sacrifício anual. Ana já não se sente mais obrigada a esse sacrifício de Eucana anual, a um voto do homem. Ela já alcançou uma liberdade espiritual. Ela disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei. Não vou levar agora, não vou agora. Não vou para esse procedimento religioso que não acrescenta. Eu estou agora em um nível do escolhido, do Espírito Santo, da bênção, da direção de Deus. Quando ele for, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Será uma obra espiritual do reino de Deus total. Não vai mais ficar nessas práticas religiosas que não acrescentam tanto. Claro que acrescentam uma continuidade, acrescentam uma manutenção, são paliativos espirituais, mas na vida de Samuel haverá uma obra contínua para sempre, algo diferente do escolhido. Então a obra de Deus na vida do escolhido é uma obra diferente da religiosa. Versículo 23. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. O próprio Eucana reconheceu que ali estava a autoridade da palavra do Senhor na vida da sua esposa. Ele teve que obedecer à sua esposa. Ele teve que acatar a palavra, o desejo da mulher de não subir com ele, não seguir o seu voto, não seguir o seu sacrifício anual, porque ela estava debaixo da palavra de Deus, da palavra profética, que é acima da estrutura religiosa, das convenções denominacionais, do seu estilo. Ela está acima disso, ela está de acordo com a palavra de Deus para ela,
com o nascimento do filho da promessa, o escolhido. A obra aqui será espiritual, será do alto, será de Deus. E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. Então, realmente a pessoa de coração, a pessoa da obra de Deus, é como ali Jesus contou a parábola do samaritano. O samaritano tinha na sua bagagem, tinha com ele o óleo e o vinho. A mulher, Ana, também tinha 3 bezerros, 1 efa de farinha e 1 odre de vinho. E levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. Por quê? Nesses elementos estão aqui a alegria do vinho, está aqui o sustento, o alimento, a consagração, o sacrifício, a entrega. Então está aqui a bondade, está aqui o bem, está aqui o total de Deus na vida de uma pessoa. Deus cuida, Deus alimenta, Deus é o pastor, é o bom pastor que cuida, nada vos faltará, não faltará a alegria do vinho. Então nós vemos lá na ceia as pessoas participando com alegria, bebendo, se alegrando. Vemos ali naquela mensagem que Jesus trouxe, de que veio João Batista, não comia nem bebia, e vós dizias que ele tinha demônio. Agora vem o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizem, eis aí um beberrão, glutão, amigo de pecadores. Mas a sabedoria estará justificada nos filhos. Jesus está trazendo a alegria. O primeiro milagre dele é transformar a água em vinho. Então essa expressão de Ana subir com 3 bezerros, 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança, tem a ver com esse todo. Ela quer que Samuel seja feliz, que viva, que se alegre, que beba o seu vinho, que coma a sua carne e que tenha uma vida com abundância. Deus nos criou para a alegria, para a felicidade, para a vida plena, vida com abundância. A escravidão, o sofrimento é do Egito, é do diabo. Jesus veio para nos dar a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará para uma vida plena, para uma vida de vitória. Isso também é expressão de salvação. Alegria, festa para Deus, quando Deus diz para que Moisés falasse a Faraó, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa para mim. Isso é alegria, isso é vida, isso é salvação, isso é nova vida. Nós deveríamos nos reunir, toda reunião, todo culto poderia ter tanto a ceia quanto a festa, a alegria, a beleza, a decoração, o cântico, a celebração da vitória, da vida, da libertação do Egito, da libertação da morte, das trevas, do inferno, do mal, a celebração da presença de Deus, da glória de Deus, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Então nós não alcançamos nem a reforma, nem o catolicismo, nem o espiritismo, nenhum movimento alcançou exatamente um nível de celebração da vitória de Cristo. Ele morreu, então celebra-se ali a ceia, o memorial, mas o próprio Paulo dizia que vocês comem, bebem, e o problema não é comer e beber. O problema é não esperar pelo irmão e não permitir que o outro também coma e beba e todos se alegrem, todos façam a festa da vida, da salvação. Então, realmente, alcançar essa revelação do Espírito Santo sobre o dom de Deus, a alegria, a festa, a salvação, realmente é só para aquele que é batizado com o Espírito Santo. Então vai saber realmente da liberdade, do que pode, do que não pode, do que é festa, do que Deus realmente quer para nós, para a nossa vida aqui na terra. Celebrar todas as bênçãos que Deus nos dá, toda a criação,
tudo que Deus fez, e cantar, e louvar, e adorar, e glorificar, e nos alegrar no Senhor. Então, Ana sobe com esta mensagem, com este sinal de vitória, de alegria, e era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. Então, tanto o sacrifício quanto a carne, quanto a festa, quanto a vida, a alegria, o alimento, a refeição, o celebrar. Jesus mesmo disse que haverá uma festa no céu, haverá as bodas do Cordeiro. Ele vai comer, ele vai beber o vinho conosco no céu, na glória de Deus. Nós temos que ter essa alegria, essa esperança da glória, esperança da alegria, esperança da festa, de recebermos este convite, entrarmos na festa e sermos recebidos e nos assentarmos com o Cordeiro de Deus para beber o vinho ali no reino de Deus. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que estive contigo para orar ao Senhor. Toda casa de profeta da revelação começa com oração. O nosso lugar da casa de profeta é uma casa de oração. Nós podemos ter lá um templo de culto, um templo de estudo, uma sinagoga, uma escola dominical, mas a obra de Deus profética é a obra de falar com os céus e ouvir os céus, e receber e transmitir. Então é todo este mover de Deus que começa com oração. Como ela esteve ali para orar ao Senhor, Deus respondeu a oração, iniciou-se uma escola de profeta. Quando você ora, adora a Deus em espírito e em verdade, isso, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Então ele encontra um verdadeiro adorador, um coração realmente adorador, ele escolhe, ele se agrada e algo novo, algo maravilhoso vai acontecer. Milagres vão acontecer, profetas vão se levantar, a autoridade de Deus cura, vai haver um avivamento, vai haver um derramamento do Espírito Santo. Então a obra de Deus vai prosperar e o nosso inimigo realmente ficará debaixo dos nossos pés. Nós deveríamos entender este mover de Deus, que a casa do Senhor é casa de oração. Ana subiu para orar, como ela orou, com a sua alma, com toda a força, bem do fundo da sua alma, bem do fundo do seu coração, dizendo que não se conformava com aquela situação que ela estava passando, de humilhação da Penina, a segunda esposa do seu marido. E ela realmente buscava ali de Deus um milagre, ela creu, ela orou e Deus ouviu a sua oração. Nós também, quando clamamos, que não nos conformamos com a nossa nação dessa forma, com as coisas que estão acontecendo, com a falta de milagres, com a falta de cura, com a falta de transformação, de batismo com o Espírito Santo, de salvação na nossa pátria, quando orarmos, quando clamarmos, quando pedirmos, o Senhor ouvirá do céu, vai abrir as portas e vai derramar a sua bênção. Nós vamos ver essa sequência: Ana, Samuel, Davi, Salomão, o templo, casa de oração, casa de profeta, casa de milagres, casa de restauração da vida, da pessoa, da família, da mulher e da nação. Nós vamos ver toda essa sequência a partir da oração de Ana. Aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Então nós temos aqui este início da obra da escola de profetas, através de Ana, passando agora para Samuel, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor, agradou a Deus, adorou em espírito e em verdade, cheia do Espírito Santo, cheia da alegria. Nós vimos isso acontecer na vida de Ana no último estudo, quando ela já se alegrou, comeu, sentiu a presença de Deus, estava fortalecida, revigorada, porque Deus ouviu a sua oração, Deus se agradou do seu propósito, do seu coração, Deus te escolheu para te abençoar. Você será uma bênção nas mãos do Senhor. Assim diz o Senhor para a sua vida, que você também seja batizado
com o Espírito Santo e seja mais um profeta nessa caminhada, também transmitindo esta mensagem de vitória, de poder, de alegria, de salvação para todo mundo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente em nome de Jesus, o Messias. Amém.